Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Milano do canal Seja Sol. E agora eu tô no vídeo 2 deste livro incrível que é Mulheres de Caça às Bruxas, da Silvia Frederici. Que, como eu já falei, é uma filósofa, ativista feminista e assim por diante, que sempre estudou essa perseguição, essa caça às bruxas, da onde vem, como começou. No primeiro vídeo eu falo um pouquinho do como começou e por que as mulheres mais velhas eram as maiores vítimas dessa questão da caça às bruxas. E agora eu vou mostrar a mudança da palavra gossip, o sentido da palavra gossip, como começou e como ele foi mudado, e também a questão de caça às bruxas e o medo da força feminina. Antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações, assim aqui embaixo, e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número de pessoas possível. Bom, vamos lá. Então, assim, existia um medo dessa força feminina, lembrando que as mulheres se encontravam e faziam as coisas juntas antes de começar toda essa perseguição. Então, as mulheres sentavam para lavar roupa e ficavam conversando. Então, as mulheres mais velhas iam instruindo as mais novas com relação a ervas medicinais, ervas que ela podia usar para abortar e assim por diante. E num momento que eles queriam mostrar uma nova posição feminina, que eles, as mulheres, também elas tinham um pé de igualdade, a mulher não dependia do homem para se sustentar, porque eles construíam aquilo junto, então, eles trabalhavam na terra juntos, a mulher costurava, a mulher lavava, e ela tinha esse direito, né, de igual para igual, como o homem podia conversar com os amigos dele, a mulher também podia, elas iam para as tavernas conversar. E o gossip, que é aquela questão dessa união da mulher, aquelas mulheres que estavam juntas na hora do parto. Então, aquela mulher que está do seu lado na hora do parto. Gossip tem o significado, o primeiro significado da palavra gossip era madrinha, né, godparent. Então é como se fosse uma pessoa enviada dos céus para cuidar do seu filho caso alguma coisa acontecesse com você. Eram pessoas que confiavam muito umas nas outras, elas tinham uma força juntas, e para enfraquecer essas mulheres, a perseguição começou a ser esse grupo de que, opa, todo esse conhecimento aí tá errado, então a mulher tem que ser burra, vamos colocar a mulher na casa dela e acabar um pouquinho com essa força aí que elas têm. E aí que foi que a perseguição primeiro começou com as mulheres que tinham maior conhecimento, que eram as mais velhas. Então, assim, quando começou a queimar essas mulheres, que a gente chamava elas de bruxas, não foram só essas bruxas que foram queimadas, foram os valores, foram os ensinamentos, foi toda uma cultura social ali daquele vilarejo que foi queimado junto com aquela bruxa. Antes de mais nada, essas torturas eram sempre em praça pública para todo mundo ver o que está acontecendo. Então, tudo que acontecia com essas mulheres era em forma de humilhação. Então, além de ela ser morta ali, tem ligação com o demônio, vai morrer na frente de todo mundo para servir de exemplo para as outras. E aí era aterrorizante isso daí, né? Então, a questão do gossip foi sendo mudado com o tempo. Existiam teatros onde eles sempre retratavam essas questões das mulheres serem tão unidas que, às vezes, elas acreditavam mais nelas mesmas do que nos homens. E, então, começaram a ridicularizar essa questão da amizade feminina. Depois, começaram a retratar essa questão do gossip não como amizade, mas como mulher que não tem nada para falar e fica falando mal da vida alheia, ou até maldizendo a vida alheia. Então começou a ter um sentido negativo. Tinha uma questão também da mulher ser igual ao homem, antes de começar essa perseguição aí entre o século XVI e XVII, que foi onde teve essa caça às bruxas maior aí. Essas mulheres brigavam de igual para igual com os homens, e isso era muito retratado nas canções. Tinha também, assim, a mulher, o cara batia nela, ela ia lá e batia nele de igual para igual. A mulher tinha uma força tão grande que na Itália, no século XIV, as mulheres se dirigiam sozinhas lá no tribunal para acusar o homem de violência, no caso, não quero mais esse marido não, porque ele está sendo violento comigo. E isso era aceito. Então, lembrando que essa perseguição não era só na Inglaterra, na Europa. Por isso que tem registros, principalmente na França e na Inglaterra, mas tem registros até de caças bruxas na Itália e assim por diante. Foi uma coisa na Europa, era um terror aí
durante muitos anos. Era muito comum ter peças teatrais chamadas de guildas na Inglaterra e entre outros países, lembrando que esse povo camponês, humilde, não tinha domínio da leitura e por isso existiam peças teatrais que no começo eram peças onde tinha homens e mulheres, depois ficou uma coisa masculina mesmo, essas peças teatrais, e aí eles sempre representavam essa questão da união feminina e a questão da força das mulheres, que aí no caso essa questão de ser uma mulher igual começou a ser ridicularizada, às vezes era até aumentado para que o homem se sentisse humilhado com todas essas encenações, mostrando a mulher sempre como fofoqueira, uma pessoa que maldiz a vida alheia, e isso começou a virar um negócio cultural. Depois a perseguição começou a ser mais a fundo, começaram a ter alguns instrumentos de tortura que eu vou falar aqui. Então, assim, tinha um instrumento de tortura que eu cheguei a ver 3 deles, mas eu perdi as fotos da minha viagem. Quando eu fui para a Inglaterra, perto do The Globe Theatre, tinha uma experiência aí do lado, que eu não lembro o nome da prisão, se eu achar eu coloco aqui do lado, que mostrava os instrumentos de tortura usados nessa época. E existiam umas máscaras de ferro, sabe? Que as mulheres usavam quando elas eram acusadas de gossip, que no caso maldizer a vida alheia, mas também as mulheres que brigavam de igual para igual com o homem, que respondiam e tal, elas começaram a ser torturadas por isso. E essa máscara tinha um negócio que vinha para dentro da língua, tinha mais ou menos 5 centímetros e 2 centímetros de assim, ou seja, a mulher não conseguia falar, e muitas vezes tinha coisas para espetar. Então, essas coisas para espetar eram pontas afiadas que, se a mulher mexesse a língua, ela ia ter a língua toda estraçalhada. Então, eu acredito que se ela não conseguia falar, ela também não conseguia se alimentar. E era um instrumento de tortura horrível, que aí, assim, era um instrumento das faladeiras, das fofoqueiras e das rebeldes. Era algo extremamente humilhante. Essa tortura podia ser maior ainda, porque elas podiam ser arrastadas por toda a cidade para todo mundo ver que ela estava sendo acusada de gossip. Esse instrumento, além de ser chamado de School's Bridle, ele também foi chamado de Gossip Bridle. E aí esse gossip, que antes tinha uma conotação extremamente sentimental, de companheirismo, parceria, amizade, agora tinha o sentimento de faladeira, daquela mulher que maldiz a vida alheia. Tinha um outro instrumento de tortura, eu também cheguei a ver nessa prisão aí, que na verdade é um museu que eles colocaram no lugar onde era a prisão. Antes de mais nada, essa prisão aí também mostra que a mulher que era estuprada, ela era presa, porque a mulher que era prostituta era acusada de bruxaria ou de não ser uma mulher respeitável e assim por diante. Então, teve a história de uma mulher que foi estuprada e ficou presa pro resto da vida dela por causa disso. Mas isso foi uma coisa mais atual, porque antes, se ela tivesse sido estuprada, ela ainda ia ser morta na fogueira por causa disso, porque ela ia ser acusada de prostituição. Então, as mulheres que eram prostitutas ou as mulheres que brigavam para que esse bridal, School's Bridle, não existisse, essas mulheres também eram acusadas de bruxaria. Eles colocavam essa mulher amarrada numa cadeira e eles iam submergindo essa mulher, colocando a mulher assim para todo mundo ver, e ela ia morrendo afogada nesse lugar. Então essa poltrona era chamada de cooking stool ou ducking stool, que era uma poltrona, um banco de submersão. Outro instrumento de tortura. Então imagina que essas mulheres acabaram se educando para ficarem dentro de casa. Depois, em 1547, na Inglaterra, surgiu um decreto onde as mulheres não podiam mais se encontrar. As mulheres que se encontravam, que conversavam entre si, elas eram acusadas de bruxaria ou de gossip e poderiam receber essas torturas que você já viu aí. Então olha só como que foi, né? A mulher, através do medo, ela foi se educando para ser aquela pessoa submissa, a mulher que se dedica para o marido e a mulher que não sai de casa, porque a mulher que sai de casa não é bem vista
E também tinha a questão até do aconselhamento da mulher que casava, não podia nem ver mais a sua família. Esse decreto que pedia as mulheres de saírem de casa para tagarelar também obrigava os maridos a prenderem as esposas dentro de casa. Olha que bacana. Era uma coisa. Por isso que é um livro assim tão absurdo que eu tive que parar umas 3 vezes de ler, porque assim as torturas eram muito absurdas, eram muitas torturas infligidas ao corpo feminino e era um negócio muito absurdo de você imaginar, né, se colocar no lugar de uma mulher dessas e pensar de tudo aquilo que essas mulheres passaram e por que que muitas coisas dessas têm um resquício, porque virou uma tradição. Então, até aí a gente questionar muitas tradições, todo mundo coloca a tradição como sendo algo bom. Então, até que ponto que é bom você achar que outro ser humano é menos que você simplesmente por ter um sexo diferente do seu? E como que é uma coisa antiga, né? 1547, meu, século XVI, século XVII, é um negócio que muitas coisas são tidas até hoje, né? A questão da mulher que mora sozinha, até hoje, assim, por que que a gente, ainda hoje, a gente pensa num homem que mora sozinho como, aquele que é para casar um homem bacana, e por que que existe uma raiva, eu já cheguei a perceber, até nesses aplicativos de paquera, mulher que mora sozinha, os caras acham assim, é essa que eu vou dominar, ou essa que eu vou sacanear. Ele não pensa assim, poxa, ela conquistou aquilo, ela merece tanto respeito quanto o homem que tem um lugarzinho para ele. Lógico que as coisas estão mudando, mas é uma coisa que entrou no imaginário das pessoas, e foi uma tortura grande naquela época e que até hoje isso vem em forma de tradição, de que mulher tem que fazer tal coisa, mulher tem que ficar em casa. E talvez eu entenda porque o movimento feminista explodiu justamente, né? Ele foi forte na Inglaterra e na França, que foi justamente os locais que mais tiveram torturas, que mais tiveram caças bruxas, que mais tiveram mortes. Então é uma coisa para pensar, é uma reflexão, espero que vocês tenham gostado. É um livro muito importante, mais uma vez, se você tiver sensibilizado com violência, vai com calma, vai lendo 2 livros de uma vez, e aí lê um livro mais ameno, junto com esse aqui, mas eu acredito que é um livro que chama a gente para a realidade, para a discussão e para reflexão sobre os nossos próprios pensamentos. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o comentários de coisas que você gostaria de ver no canal. E se você acharia interessante ler o livro ou não, eu super recomendo. Achei um livro fantástico e mudou muito minha percepção de mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão, gente.